Tio Oscar ficou sem saber o que responder e por isso ficou naquele profundo silêncio que nós já conhecíamos. Ficou matutando. Embora gostasse de contar os causos de assombração, mas por costume, mesmo não acreditando em monstros, tio Oscar, como todo homem do interior de Minas, ainda que de forma inconsciente, guardava dentro de si determinada superstição. Talvez isso o impeliu a matutar seriamente no que eu e o Júlio falávamos. Então, o senhor vai fazer? Eu disse olhando diretamente para tio Oscar. Ele ainda continuou em silêncio por alguns segundos e respondeu, ainda que indiretamente. E tem outro jeito? 2 dias depois, tio Oscar retornou. Aproveitando que tia Rita estava ocupada no quarto, costurando na máquina e fazendo seus bordados de tricô e crochê, nos fundos do quintal de nossa casa, ele retirou de um dos bolsos de sua calça um pedaço de flanela e, abrindo, mostrou um par de balas. Ambas eram de prata, a prata de nossas medalhas, que eu e o Júlio havíamos entregado a ele 2 dias antes. Ele nos contou que havia ido a Itajubá. Lá pediu a um outro velho amigo de farda, um senhor chamado Elias Sandoval, que as fizesse em forma de balas. Esse Elias Sandoval, a quem o tio Oscar recorreu, era mais que um simples fabricante de munição de armas. Era um exímio artesão. E, como dito pelo tio Oscar, um tipo de mestre das armas. O seu Elias Sandoval chegou até a perguntar a meu tio se realmente queria derretê-las, pois ele confirmou o alto teor de prata de nossas medalhas de batismo e achava quase que um sacrilégio. Então, com um maçarico, ele derreteu tudo e as moldou, fabricando 2 balas de prata. Em seguida, calibrou a quantidade de pólvora necessária para impelir as balas até uma certa distância. Uma coisa eu lhe garanto, Oscar, elas irão funcionar direitinho. Ô, se vão. É o melhor trabalho que já fiz na minha vida. Oscar, meu velho amigo, o que você vai matar? Um lobisomem ou uma pinguari? E tio Oscar, devolvendo no mesmo clima de brincadeira, respondeu: Um de cada. Por isso lhe pedi 2. Havia uma alma penanda por aí também, mas o pai dela morreu em Mato Grosso e ela teve que pegar um avião para Cuiabá. Então, tio Oscar, ainda mantendo o tom de brincadeira, falou um pouco mais sério. São para meus 2 sobrinhos. Imagina você que os dois são doidos por gibis e filme de terror. Bom, aí eu pensei que quando chegar no aniversário de cada um, elas vão dar um bom presente de aniversário para eles. Bem, caso elas disparem numa cerca, traz de volta aqui. Eu gostaria de ver o que acontece. Balas de prata prontas. Agora era só esperar pela lua cheia que viria no decorrer das próximas semanas. Mas naquela correria havia um detalhe que ainda não tínhamos levado em conta: tio Álvaro e tia Rita. Eles também corriam perigo e estariam vulneráveis.
seja o que fôssemos fazer, eles não poderiam estar presentes. E também não queríamos envolvê-los diretamente naquele plano arriscado. Contudo, naquela altura, nem havia mais tempo para explicar e convencê-los da gravidade daquela situação. Mesmo que a gente falasse, tentasse explicar, eles achariam um absurdo e nos dariam um enorme sermão, sem contar que não podiam saber do envolvimento de tio Oscar em nosso plano. Também nem poderíamos forçá-los a sair de sua própria casa. Como então resolver aquele impasse? O próprio tio Oscar apresentou a solução. Tô certo que Álvaro e Rita têm algum compromisso fora de Pouso da Fé pelos próximos dias? E a tal feira de artesanato lá em Poços de Caldas? Mas é claro, a festa em Poços, disse o Júlio em um estalo. Puxa, é mesmo, como a gente pôde esquecer? Acabamos percebendo que as noites de lua cheia daquele mês de julho coincidiriam com a tradicional feira de Poços de Caldas. Quem é da região da Mantiqueira Mineira e conhece a cidade de Poços de Caldas e essa feira, sabe que é famosa por sua ampla variedade de produtos, desde artesanato, tricô, crochê e bordados. Além disso, a feira também era famosa por seus doces caseiros e o delicioso pastel de fubá. Eu me lembro que todos os anos, durante aquele período, inclusive sendo o período que também acabava coincidindo com as férias escolares no meio do ano, eu e o Júlio, junto com o tio Álvaro e tia Rita, íamos para Poços de Caldas e lá ficávamos durante uma semana. Era porque nessa feira, tia Rita também vendia seus próprios panos bordados, tricôs e crochês, ganhando um bom dinheiro. Naquelas ocasiões, íamos na velha Kombi de tio Álvaro, levando a produção de tia Rita, bem como nossas barracas e colchonetes de dormir, fogareiro portátil, etc. Essa era a ocasião em que tio Álvaro aproveitava para tirar uma folga do serviço, deixando a direção da oficina nas mãos do Miranda. Acontece que na feira do ano anterior, tia Rita acabou se aborrecendo comigo e o Júlio, por causa de nossas brincadeiras para com os outros vendedores e nossas perguntas inconvenientes aos fregueses. Ela reclamou tanto que disse que se tivesse como deixar a gente sozinho em Pouso da Fé, nunca mais nos levaria junto para Poços de Caldas. Que Oscar, inclusive, se lembrou quando tia Rita havia comentado com ele sobre isso na ocasião. Então ele nos disse: Deixa comigo, que já tem tudo planejado aqui na cachola do tio. Durante o preparo do almoço, tio Oscar entrou na cozinha sob o pretexto de tomar um gole de café e puxar a prosa com tia Rita. Então ele entrou no assunto da feira em Poços de Caldas. Olha, tio Oscar, esses dois quase que me enlouqueceram da última vez. Pois é, mas criança não tem noção direito dessas coisas. Rita, minha sobrinha, por que você e Álvaro, ao invés de levar os moleques com vocês, vocês não deixam eles aqui em Pouso da Fé? Assim você não vai ter todo esse aborrecimento. Seria muito bom, mas o problema é que não confio em deixar as crianças aqui sozinhas. Sabe-se lá em que estado eu vou encontrar a casa quando voltar. Pedir para algum vizinho tomar conta também é incômodo. Uai, não seja por isso. Eu mesmo posso ficar aqui com os moleques.
Puxa vida, ficaria imensamente agradecida pelo favor, tio Oscar. Mas tem certeza que não vai lhe incomodar? Quer dizer, os afazeres, os negócios do senhor na praça, incomoda nada. Os meninos ficarão aqui sob meus cuidados. Posso tranquilamente ficar o tempo que for até você e Alvo voltarem lá de Poços. Passaram-se mais alguns dias, quando finalmente veio aquela manhã de sexta-feira. E lá iam meus tios pegar a estrada e percorrerem 200 quilômetros até Poços de Caldas, para a tia Rita vender seus panos bordados, suas blusas tricotadas e etc. E afinal, veio a noite seguinte, a noite de lua cheia que aguardávamos com tanto temor e apreensão. Um frio congelante e intenso nevoeiro do lado de fora. Dentro de nossa casa, na sala de visitas, eu sentado numa poltrona e agasalhado por um pesado cobertor. Meu primo, deitado no sofá, também debaixo de outro cobertor. Assistíamos um seriado televisivo transmitido pela TV afiliada à Rede Tupi de Belo Horizonte. Tio Oscar estava sentado na outra poltrona, fumando seu charuto, ao lado de seu rádio de pilhas, aguardando o primeiro jogo do Cruzeiro na decisão da Libertadores de 1976 contra o River Plate da Argentina. Havia uma arma no colo do tio Oscar, um revólver 38, o revólver que tio Oscar trouxera com ele. As 2 balas de prata estavam no tambor da arma. Aliás, ele trouxera não somente um revólver 38, mas 2, escondidos sob seu grosso casaco, apesar dele ainda estar descrente daquela coisa toda. Esse outro revólver estava carregado com balas comuns, pois ele admitia que se um maníaco fosse o próprio Dr. Bartolomeu, fosse qualquer outra pessoa que aparecesse por ali, o Taurus 38 iria pará-lo. Fim de jogo. O Cruzeiro vence a primeira partida da decisão da Libertadores. 4-1 em cima do River Plate de Fidiol, Passarella e Galvão. Mas o tempo foi passando e nada acontecia. Então, lá por volta das 2 da manhã, tio Oscar começava a duvidar cada vez mais. Ele estava se sentindo um completo idiota. Júlio, eu sim. Nada, seus moleques. Essa brincadeira já passou dos limites. Antes que tio Oscar continuasse, a enorme janela da sala estourou em cacos de vidro, deixando entrar o ar gelado lá de fora, mas impregnado de um cheiro podre de carniça, misturado com um leve odor de tintura de violeta. E a fera! Tio Oscar ficou momentaneamente congelado, mas era mais pela surpresa pavorosa e pela descrença. A fera era enorme, talvez uns 2,30 metros de altura, apesar de estar curvada, tanto que suas partes dianteiras quase se arrastavam no piso. Seus olhos esverdeados, exatamente como havíamos falado com o tio Oscar, e que naquele instante ele mesmo constatava. A criatura vasculhava ao redor com uma terrível e envolvente sensibilidade. Refeito do susto e da paralisia, tio Oscar levantou o braço direito que segurava o 38 para atirar na fera. Mas ele nem teve tempo de destravar a arma, pois o lobisomem foi rápido e o arremessou do outro lado da sala como se fosse meramente um boneco de papel. Com isso, o 38 com as balas de prata acabou escapando de sua mão,
em que o Oscar terminou de cair em cima da velha cristaleira espelhada no canto da sala, que guardava pratos e copos. Com o impacto de seu corpo, a cristaleira se partiu ao meio e os cacos de vidro do espelho e dos pratos estouraram, e alguns cortaram levemente seu rosto. A fera então voltou seu olhar sobre mim e o Júlio. Estávamos a quatro na parede, gritando desesperados no outro canto da sala. A fera vinha lentamente em nossa direção. Um uivo de triunfo explodia em seu peito e atravessava as enormes presas amareladas. E cada vez estava mais próximo. Aquele seria o nosso fim. Porém, nesse mesmo instante, antes que a fera nos alcançasse, ela sentiu nas suas costas o impacto seco de uma madeira que se quebrava, ao mesmo tempo que uma voz firme ecoou na sala. "Deixe os meus moleques em paz!" Era tio Oscar. Mas aquilo apenas serviu para irritar mais ainda a fera. Tio Oscar segurava apenas uma das pernas que sobrara da cadeira, e, movido pelo desespero e a preocupação em nos proteger, tentou resistir para impedir o avanço do monstro. Apesar dos seus 64 anos, ele era ainda um homem razoavelmente forte e com a disposição de um touro. Porém, aquilo que ele estava enfrentando era uma criatura demoníaca de força sobrenatural e sanguinária. Novamente, ele foi arremessado para o outro canto da sala com extrema violência. Sentimos que, dessa vez, o Oscar estaria acabado. Uma vez fora de seu caminho, a fera voltou-se novamente para a nossa direção e começou a andar raivosa, com extrema sede de vingança, certa de seu triunfo. Da primeira vez, lá na mata do fundão, escapamos por um milagre, mas ali não haveria outro milagre. Certos de nosso fim, fechei os olhos e comecei a rezar. Então, nesse instante, escutamos aquele tom de voz que nos era familiar. "Ei, bicho fedorento, ainda não acabou." Eu estava errado, pois milagres podem se repetir sim. Era inacreditável, mas tio Oscar ainda estava vivo e de pé. Apesar de ferido, um pouco cambaleante, ainda assim, nosso tio era o típico homem que trazia dentro de si a fibra e a tenacidade do mineiro do interior. A fera então virou-se e começou a caminhar lentamente na sua direção, rosnando furiosamente. Tio Oscar, calmamente, com o rosto quase imutável, segurando novamente o 38, o ergueu mirando a fera. E, incrivelmente, acima do uivo enlouquecido do lobisomem, acima do ar gélido, acima da confusão dos seus próprios pensamentos, misturados sobre como aquilo podia ser possível num mundo de pessoas reais e coisas reais. E quando o lobisomem soltou sua sombra como um borrão no piso, as garras das mãos estiradas, mas dessa vez tio Oscar estava a uma distância mais segura, mais concentrado. Então, sem hesitar, caiu em cima do ombro direito do lobisomem. A fera soltou um rugido enfurecido, um urro de dor. Afinal, aquela era uma bala de prata, a criptonita dos lobisomens. Ele se chocou contra a parede e seu ombro teve um enorme buraco. Um quadro emoldurado por vidro na parede caiu sobre sua cabeça, escorregando pela sua pelugem espessa e avermelhada de suas costas, e se despedaçou enquanto o lobisomem se virava.
sangue escorria pela sua máscara selvagem e peluda, e era o seu rosto. E seus olhos em tons esverdeados virava confuso. Ainda cambaleou na direção de tio Oscar, rugindo. Suas patas abriam e fechavam. As mandíbulas mascaravam uma baba sangrenta e viscosa. Tio Oscar continuou segurando a arma com mão firme, como um soldado segura seu rifle. Ele esperava. E quando o lobisomem, agora enfraquecido pela prata alojada no ombro, ainda tenta preparar outro bote. E ele disparou. O tiro foi certeiro e vazou o olho esquerdo da fera. Ela gritou outra vez e cambaleou, agora parcialmente cega, em direção à janela. As cortinas caíram e se enrolaram ao redor de sua cabeça. O lobisomem caiu de joelhos. Agora a fera agonizava. Estremeceu uma vez e morre. Júlio e eu nos voltamos para tio Oscar, que segurava o revólver fumegante em suas mãos. Seu rosto, apesar de aparentar cansaço, estava sereno. Ele então disse: "Está morta. A fera está morta. Graças a Deus. Vocês estão salvos, meus meninos." "Obrigado, tio Oscar." Então começamos a chorar. Nesse instante, alguns dos vizinhos mais próximos começaram a aparecer em frente de casa. Um deles, o seu Epitácio Junqueira, vestido de pijama, adentrou na sala. Em seguida, outros também foram entrando. E quando se depararam com a fera debruçada no chão, ficaram boquiabertos. Mais boquiabertos ficaram quando, no chão da sala, viram o lobisomem começando a se transformar. O pelo que cobria seu rosto e corpo parecia que estava se retraindo de alguma maneira. Os lábios, retorcidos numa expressão de dor e fúria, começavam a relaxar e a cobrir as presas arreganhadas. Instantaneamente, as garras se tornavam unhas. E, para o horror e espanto de todos ali, viram que o corpo que havia tomado o lugar da fera e jazia ali era o Dr. Bartolomeu, envolto numa mortalha sangrenta, e o ar gelado da madrugada que penetrava à sua volta. Eu e Júlio nos aproximamos de tio Oscar, e ele nos confortou e nos abraçou apertado. Por fim, Pouso da Fé estava livre da fera. Durante todos aqueles meses de 1976, os moradores viveram um terrível pesadelo. Mas, graças a Deus, o pesadelo acabara. O Vandinho Pé de Vento estava fora de perigo e nosso saudoso amigo Zeca, vingado. Os anos se passaram desde então. Nunca mais se ouviu falar de lobisomens em Pouso da Fé. Mas, até hoje, os que vivenciaram aquele ano e ainda estão vivos, ainda guardam em seu íntimo a lembrança daquele período de horror, principalmente quando aparece a lua cheia por trás das montanhas de Pouso da Fé. Ainda olham para ela com o mesmo temor de outrora.